Eu já tive meu corpo fechado, já cantei em terreiro, já fui mãe pequena e passei por diversas religiões e hoje sou rendida a Cristo. Essa é uma parte do meu testemunho que muita gente não sabe, apenas aqueles que são muito próximos. Já quero adiantar aqui que em momento nenhum estou falando de religiões, estou falando de mim e da minha experiência pessoal. Desde muito criança, eu queria me aproximar de Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu não sabia que Deus era pai, eu não sabia que eu era filha, eu não sabia nem sequer que ele era acessível. E eu tinha uma certa fascinação por tudo aquilo que vinha dele. Eu amava observar as nuvens no céu, como que as flores nasciam, me maravilhava pelas cores da natureza, o mar e tudo aquilo que vinha dele. E a minha vontade era me conectar com ele de alguma maneira, mas eu não sabia como. Mesmo assim, eu só fui ter realmente um contato mais próximo com Deus com a minha madrinha Luísa, que inclusive é o nome da minha filha caçula por conta dela. Foi quem me apresentou Jesus, foi quem me ensinou a rezar, foi quem me levava para missa aos domingos, enquanto todo mundo dormia. Quando eu ia visitá-la no Rio de Janeiro, ela me acordava e falava: vamos, minha filha. Ela era católica, apostólica, romana, praticante, sabe? Aquela que realmente rezava e que estava muito... Eu a via como a pessoa mais próxima de Jesus que eu poderia ter, e foi ela que me apresentou Jesus. Mesmo assim, ela veio a falecer quando eu tinha entre 11 e 12 anos, e ali eu percebi que o meu relacionamento com Deus ficou muito abalado. Eu comecei a ver coisas dentro de casa, eu tinha pesadelos horríveis, eu chorava demais e sim, entre 11 e 12 anos eu entrei num processo depressivo muito intenso. E minha mãe, sem saber o que fazer, obviamente, recorreu a todos os lugares, inclusive a uma pessoa que era muito próxima da gente, que falou que eu precisava fechar o meu corpo, né, e fez ali um ritual para fechar o meu corpo, para que eu não visse mais aqueles espíritos que eu via. E eu continuei crescendo dessa maneira, sabe, tentando me aproximar de Deus, mas ao mesmo tempo sentindo ele muito, muito distante. E entre os 11 e os 13 anos aproximadamente, muita coisa aconteceu na minha vida, e eu tive ali minha identidade abalada, meu corpo violado, eu passei por situações que nenhum adolescente deveria passar, e não por descuido da minha família, mas realmente porque a vida foi me colocando dentro daquela situação. E foi ali aos 13 anos que eu entrei para o kardecismo. E no kardecismo a minha vida se estabilizou. Por quê? Porque ali a gente falava de Jesus, ali tinha o Evangelho, segundo Allan Kardec, tinha as ações, as atividades de jovens, e eu me encontrei. Eu comecei a cantar no coral, eu comecei a dar aula de evangelização infantil, eu participava dos grupos de jovens, do sopão nos finais de semana, e de todas as atividades que tinha. E eu confesso para você que ali eu realmente comecei a me sentir um pouco mais pertencente a algo que vinha da parte dele, mas eu ainda não o via como pai. Eu ainda não tinha essa noção de que Deus era próximo, de que Deus me amava, de que Deus fazia parte da minha vida. Eu apenas estava numa busca, numa tentativa incessante de tê-lo mais perto de mim. E foi por volta dos 17, 18 anos, mais ou menos, que eu entrei para a Umbanda. E na Umbanda, a primeira atração que eu tive foi justamente pela música, como eu já falei em outro vídeo, né? Eu fui a um terreiro junto com uma pessoa para visitar, para conhecer, me encantei pela música, pelas cores, pelas danças, e tudo parecia tão vívido que eu queria fazer parte daquilo. E ali eu fiquei por 12 anos, praticamente 12, 13 anos. Eu casei, né? Meu primeiro casamento foi dentro de um terreiro. Meus primeiros filhos, meus 2 filhos mais velhos, foram batizados dentro do terreiro, e ali eu me tornei, né, o que chamam de ogante ponto, que é a pessoa que canta as músicas, que faz músicas, e também mãe pequena, que direciona as pessoas que entram para o terreiro. E eu comecei a ver muita coisa estranha ali. Comecei a sentir que a minha família estava ficando abalada, meu casamento começou a ficar abalado, meus filhos tinham pesadelos constantes, mas eu não sabia, para mim tudo era questão de fazer um trabalho e resolver, porque eu me aproximava de Deus, achando que estava me aproximando de Deus, a partir daquelas práticas, mas sem realmente ressignificar quem eu era. E entrei num processo de depressão profunda, tive crises de pânico, vim a me divorciar, e quando eu me divorciei, o terreiro que eu achava que iria me acolher virou as costas para mim, e ainda fui amaldiçoada a sair de lá. Isso mesmo, eu fui amaldiçoada ao escolher sair de lá.
E foi nesse processo, depois disso tudo, que eu decidi que eu não iria mais frequentar religião nenhuma. Que eu iria tentar estabelecer uma conexão direta com Deus. E em meio a esse tempo, que levou um tempo, não foi rápido, eu fui cada vez mais conversando com Jesus, conversando com Deus, me desfazendo das coisas que eram, né, ligadas à Umbanda, ao terreiro, me desfazendo daquilo aos poucos. Foi um processo longo, não foi um processo rápido. Em um dia, quando eu estava com o coração contrito, com o coração, né, apertado, porque Deus havia me dado uma promessa, eu sabia que aquilo iria acontecer em algum momento, e eu posso falar sobre isso em outro vídeo. Uma pessoa que era do terreiro que eu frequentava e que já não era mais assim como eu, mas que havia encontrado Cristo em uma situação que você nem imagina, mas eu posso contar isso em outro vídeo, se você chegou até aqui e quer saber a segunda parte desse testemunho. Essa pessoa me apresentou a Cristo de uma maneira que eu vou te dizer que, a princípio, foi para benefício próprio, sabe? Ela me apresentou a ele falando assim, ouve isso todos os dias, ouve essa oração todos os dias, porque isso me salvou. E foi ali, por conta dessa pessoa, que eu havia sido mãe pequena dela, dentro do terreiro de Umbanda, que eu comecei a encontrar um Deus que me amava, um Deus que não falava de religião, um Deus que não falava de, sabe, de corpo fechado, de corpo aberto, mas falava sobre uma transformação que eu sempre quis viver, mas que eu nem sabia que precisava. Se você quer ouvir a parte 2 desse testemunho, me conta aqui.